Salve, salve pessoal! Começando aqui mais um episódio do Pode Isso com o Edson Castro e hoje um tema essencial para todo mundo, viu? Saúde no país inteiro, em especial, claro, aqui no Amapá. É que houve mudanças importantes anunciadas pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, relacionadas às cirurgias bariátrica e metabólica. E eu estou recebendo aqui uma grande honra, viu? O Dr. Vinícius Reis, ele é especialista na cirurgia bariátrica e metabólica, atende aqui no estado desde 2009, doutor, é isso? Perfeito. Bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Satisfação, Edson, eu que sou um amante do seu canal aí, do Pode Isso, Edson Castro, eu tenho acompanhado e eu tenho notado que a responsabilidade com que você está entregando é muito valiosa. Parabéns pelo seu trabalho e a equipe que está envolvida nisso aí. A população está carente de informações com responsabilidade. Parabéns. E esse tema é do momento, né, doutor Vinícius? As mudanças anunciadas pelo CFM, né? Por exemplo, as mudanças tratam com relação, por exemplo, às cirurgias bariátrica e metabólica relacionadas à idade. Houve uma mudança significativa, né, doutor? Muito bem, vamos lá. Vamos dar o start. Pessoal que não me conhece, Dr. Vinícius Reis, cirurgião bariátrico e metabólico, já desde 2009 aqui no estado, né? O Edson acabou de falar. E falar primeiro de obesidade, que é o foco aqui no momento. Então, obesidade é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, ou seja, de longo prazo de duração. Não tem cura, mas tem tratamento, tem acompanhamento até sem remédio, sem cirurgia, mas tem que ser conduzida sob vigilância contínua. E a obesidade é uma doença que vem ganhando números estratosféricos na sociedade mundial, assustadores. Por exemplo, em 2030, aproximadamente 60% da população vai estar acima do peso. Isso é péssimo. Isso no país equivale aí a mais de 96 milhões de pessoas. Imagina aí. Até mais. 60%, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. Vai dar aí uns 130 milhões de habitantes acima do peso. Né? Para você ter ideia, hoje, nossas mulheres amapaenses, de cada 4, uma é obesa. Não estou falando acima do peso. Obesa. Doença, obesidade. E os homens, a cada 5, um é obeso. 20%. E as mulheres, 25%. E a obesidade, uma vez instalada, é uma doença, precisa de tratamento. Aí é que começa a surgir as avaliações de cada grau da doença para ver qual a ferramenta se encaixa melhor ao tratamento dela. É como se a gente fizesse aí uma comparação com um câncer. Um câncer inicial que está só ali na pele, bem localizado. Descobri agora, se eu tirar só ele ali rápido, tá resolvido, tá tratado o câncer e depois eu vou ficar só de olho nele uma vez por ano ali, ficar de olho para ver se nada mais apareceu. Se esse câncer já chega em estágio diferente, já uma lesão maior, já invadindo ali a parte mais interna, já cabe um tratamento diferenciado. Já é um câncer que deu metástase para outro órgão. Sabia que um câncer de pele pode dar metástase? Sim. Beleza. E aí vai mudando as ferramentas que eu preciso para tratar. A obesidade é semelhante. Então eu tenho sobrepeso, que é o alerta. Eu ainda não tenho obesidade. Isso é sobrepeso. A partir de 30 de índice de massa corporal, acredito que já a gente vai esclarecer o que é isso, aí eu caio na caixinha de doença. E aí é a obesidade. 30 de índice de massa corporal é doença, obesidade, e eu preciso sacar as minhas ferramentas. Tem gente que vai chegar com doença grave, com um câncer com metástase. Super obesidade, IMC de 50, 60, 70. Gente do céu. Estou te dizendo porque eu já conduzi alguns tratamentos aqui em Macapá com 300, 330 quilos, 340 quilos. Assim como eu já tive pacientes que a balança não conseguiu medir em balança para humano.
Meu Deus. Doença grave. Ah, doutor, eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca vi esse paciente por aí, nunca vi pessoas desse jeito. Essa pessoa não tem mobilidade. Ninguém vai ver ela na rua mesmo. Ela não entra num carro, ela não entra numa moto, ela não cabe num ônibus. Não, esses pacientes eles são tirados de casa pela ambulância do bombeiro atrás de uma caminhonete, com a ajuda de um guincho, com a ajuda de um suporte. Nós temos situações assim aqui. Temos. E não é muito difícil de achar. Não é muito difícil de achar. Então, é uma doença que realmente pode chegar a níveis de incapacitação do paciente. Doença que está relacionada não só à questão da alimentação, mas à questão hormonal. Como é que é, doutor? Aí a gente parte para as causas da obesidade, né? Causa da obesidade. Hormonal, tireoide, né? Alguns outros hormônios que favorecem o depósito de gordura, que dificultam a queima da gordura. A outra parte hormonal de doenças hereditárias, de alterações cromossômicas, genéticas de verdade mesmo, que pode gerar obesidade. Nós temos o fator nutricional e, por último, o estilo de vida associado a tudo isso, né? Então, são várias causas e eu não consigo tratar a obesidade com um único remédio, porque são várias causas. Então, para várias causas, eu tenho um remédio, pode ser medicamento, pode ser cirurgia, mas tem que estar associado a um tripé de tratamento. Aí entra a equipe multidisciplinar, psicólogo, equipe de nutrição, fonoaudiologista, para ensinar de novo a mastigar, a deglutir, a entender o mecanismo de mastigação de novo, sabe? Até o dentista entra nesse circuito. Porque às vezes é um paciente que não tem a dentição completa, não tem todos os dentes. E aí não consegue mastigar. Se não mastiga bem, engole inteiro. Isso demora a fazer metabolização. Tudo isso influencia. No pré e no pós-bariátrico. Influencia muito. Então, é uma doença grave, difícil de se entender, com vários tripés de causa e também para o tratamento. E hoje, em Macapá, a gente opera, sabe quanto por cento do que deveria ser operado? Menos de 1%. Então, é uma doença que hoje é tratada em 99% de forma não ideal ou não é tratada. É uma doença que preocupa, digamos assim, a rede pública de saúde, claro, também o setor privado, porque ela acomete outras patologias, né? Vem com outras patologias cardíacas, Sim. Vem a diabetes, vem a pressão arterial. Isso eleva, digamos assim, o índice de atendimento na rede pública de saúde, né? É uma cascata muito pesada, muito pesada. Porque o paciente ele vai ganhando peso, ele vai diminuindo toda a sua produção. Em casa, ele já vai dificultando para amarrar o sapato, né? Daqui a pouco ele tem dificuldade para fazer o asseio íntimo, ele tem dificuldade para fazer atividades mínimas que ele fazia bem e depois passou a ter dificuldade, brincar com teu filho, né? Ter uma boa disposição sexual íntimo, né? Com seu parceiro, com seu parceiro, e vai começando a mudar. Já acorda menos disposto, vai dormir, ronca bastante, incomoda quem está do lado, já fica cansado, porque esse ronco pode estar assemelhado à apneia do sono, que isso é grave, com risco de morte durante a noite. Morte súbita mesmo. E depois a gente vai entrando para outra parte da doença. Essa foi a parte social. E a gente vai entrando para a parte orgânica mesmo. Aumenta o peso, aumenta a carga sobre o coração tem que trabalhar mais, ele aumenta, a pressão aumenta sobre o coração e ele trabalha sob pressão alta. Olha só. Diabetes, quanto mais gordura corporal, maior a resistência da insulina de colocar açúcar, a glicose dentro da célula. Se eu tenho barreiras para fazer isso, o açúcar vai ficar no sangue. Por isso que quando eu tiro o sangue para ver a açúcar do sangue, está alto, porque a gordura não deixou a açúcar de entrar dentro da célula. Resistência insulínica. Diabetes, hipertensão. A gordura depositada no fígado. Nunca bebeu, nunca teve hepatite, mas tem gordura no fígado a ponto de evoluir para uma cirrose
e depois que chegar em cirrose não melhora com nada, e sim vai evoluir para um câncer de fígado e morte rápido. Chegou em cirrose, ou faz um transplante, ou vai virar câncer de fígado. Por gordura no fígado. Simples assim. Bom, aí depois vem joelho, coluna, calcânio. Perde mobilidade total. Perde toda a mobilidade. E aí começa a virar um outro problema econômico. Esse paciente vai visitar a emergência com mais frequência, vai gerar atestado médico com mais frequência, invalidez com mais frequência, né? E vai mexendo na economia. Eu não trato a obesidade, mas vou operar o joelho. Uma prótese de joelho é 30 mil reais, fora o honorário médico, tudo isso. Reabilitação para isso. O outro joelho na sequência. Não, chegou com a pressão alta, com risco de infarto, de derrame, subiu para a UTI, 5 dias na UTI, uma diária na UTI é 15 a 20 mil. E não trata a obesidade. Vamos para a insulina, para tratar o diabetes, a insulina cada vez mais cara, o remédio cada vez mais difícil, e controla, mas não melhora. E você vai maquiando o tratamento. Uma engrenagem de doenças assim surgindo. Terrível, né? Terrível. E realmente, se não tratar a causa, vai só piorando o entorno e vai evoluindo com aprisionamento, inclusive da família, porque a família fica ali só prestando atenção àquela pessoa, né? E deixa também de ter uma qualidade de vida. É bem complicado a obesidade, viu, Edson? Em que momento o médico, né, o especialista, recomenda a cirurgia bariátrica ou a metabólica, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que os dados divulgados recentemente, que só entre o ano de 2020 e 2024 foram realizadas em todo o país mais de 290 mil cirurgias, né, bariátricas. É isso. Tivemos um acréscimo de 42% nas cirurgias bariátricas nesses anos que você acabou de dizer. Então a gente realizava... Se a gente realiza pouca cirurgia em relação à necessidade que há, a gente operava menos ainda. Sim. Menos ainda. Mas a gente tem conseguido alavancar esses tratamentos cirúrgicos, incluindo o SUS. Antes, muitos programas nacionais não tinham SUS nos seus estados. E hoje a gente tem conseguido implantar o SUS e dar um respaldo para a sociedade mais carente até acesso. Então, melhorou também por causa disso. Ainda não é o ideal, mas melhorou, né? Porque exato. Aqui um ponto importante do nosso Pode Isso com o Edson Castro hoje, porque o Dr. Vinícius, ele foi quem idealizou um projeto chamado BariSUS aqui no estado, possibilitando, digamos assim, as pessoas que não tinham condição de pagar uma cirurgia, digamos, né, do próprio bolso, de ter acesso a esse procedimento pelo Sistema Único de Saúde. Como é que surgiu o BariSUS aqui no estado, doutor Vinícius? Rapaz, excelente pergunta. Eu sempre me sinto bem emocionado com isso, porque o médico de verdade, ele tem um sentimento pelo ser humano, pelo próximo, porque senão não tem sentido o que você está fazendo. Além de ser um dom que Deus te dá, você tem que exercitar isso. E a fragilidade do ser humano que chega até você tem que mexer contigo para você poder ajudá-lo. Isso é muito importante para médico. Médico de verdade é isso. Se a enfermidade do próximo não mexer contigo, alguma coisa está de errado com a profissão que você está exercendo, sabe? Medicina é isso, é cuidado. Não é holofote, não é nada disso. Espera aqui, é o paciente ao foco. Então, eu lido muito com as pessoas carentes e com os problemas que vêm junto com eles. E a minha porta é aberta para todos eles, para levar o seu problema, a sua dor. E eu fui coletando isso e isso foi me incomodando muito. Porque a lei do SUS diz assim, o SUS é direito de todos, dever do Estado. Então eu tenho direito. E por que eu não tenho? Por que eu não tenho? Literalmente falando, né? Então por que eu não tenho? Alguma coisa está de errada. Não é porque ninguém nunca foi atrás. Opa, peraí, então eu vou atrás por eles, tá bom? Tá bom. E fui atrás, comecei a atrás. E fomos numa boa remada aí, até que as portas começaram a se abrir, pessoas que com um entendimento diferenciado disseram, não, pode vir que eu vou te ajudar, eu sei que não é fácil. Pode isso? Falei, pode sim, vamos lá. E começaram a estender a mão de forma que as coisas foram realmente acontecendo
e até que o Poder Executivo empenhado, né, e pôde nos ajudar financeiramente, colocando verba, e o governo do estado na época também acreditou, e o projeto saiu. E hoje a gente já tem mais de 460 cirurgias realizadas pelo BariSUS. E a necessidade e a vontade nossa é de ampliar isso para uma cobertura muito maior. Né? E ainda falta mais coisa por vir. Uma pessoa operada de cirurgia bariátrica, ele quer o complemento que vem a seguir. Porque quando você faz uma cirurgia da obesidade, principalmente os bem obesos, quando sair toda essa gordura, vai sobrar um bocado de coisa por aí. Aí vem outro tipo de procedimento, né? E outro tipo de problema. Sim. Outro tipo de problema. Principalmente para a mulher. Mulher tem a parte vaidosa, tudo aquilo, né? A mama acaba ficando flácida, o abdômen sobra alguma coisa, sobra do braço, da coxa. Aí a autoestima... E a autoestima fica abalada. Poxa, eu emagreci, mas agora não tá legal, né? Então a gente precisa ofertar cirurgia reparadora para esses pacientes, porque senão a cabeça não vai ficar boa. Eu tratei o corpo, mas a cabeça não vai ficar equalizada. E tem um terceiro pilar que ainda eu preciso trabalhar. Então eu estou trabalhando nisso aqui que eu estou te falando, porque se não tiver alguém por isso, não vai acontecer. Eu estou trabalhando nesse segundo ponto, que o nome desse projeto ainda vai chamar Bari Reparador. Esse é o meu nome, que eu estou empenhado para ele. O senhor que cria tudo. Eu estou atrás disso. Tem que entregar por completo. E tem uma terceira situação que ninguém nota e ninguém percebe o que acontece. Quando eu te digo que uma pessoa pesa 200, 250, 300 e pouco, e essas pessoas não trabalham, não têm família conjugal, né, laços familiares assim. Vai perdendo ao longo do tempo. Vai perdendo, não tem uma profissão, e você vai lá e resgata essa pessoa. Beleza. Fez um tratamento, perdeu peso, operou, tá bem, começou a ter mobilidade. Mas o que essa pessoa vai fazer a partir de agora? Você tem 35, 38, 40 anos e não teve uma profissão, nunca viveu. É uma questão social muito séria. Nunca viveu, né? Viveu preso em casa. Então eu tenho que ter um projeto de inclusão disso aqui. Eu tenho que exercitar uma reabilitação social dos pacientes. Eu preciso colocar ele de novo aqui no meio social. E isso não é simples, mas precisa existir. A gente não pensa nisso sistematicamente. E já assim, desculpa doutor, lhe cortei, algum projeto em andamento para chegar a esse ponto, de atender todas essas etapas? Esse aí, ainda está na minha cabeça. É um plano, né? A minha ideia é que o paciente obeso, assim como qualquer outro paciente, ele tenha o circuito de tratamento todo completo. Né? Se a gente fizer só uma perna do tratamento, faltando os outros pilares, não vai ficar completo. Né? E o paciente vai ficar desassistido das outras partes. A gente falou algumas vezes aqui já de cirurgia bariátrica, de cirurgia metabólica, para a gente tentar passar para quem está acompanhando a gente de forma mais didática possível. Qual é a diferença, doutor, de uma para outra? Bom, vamos lá. Essa é uma dúvida que provavelmente fica martelando a cabeça de quem escuta isso, quem ouve isso. Eu fiz uma metabólica, eu fiz uma bariátrica. Doutor, não quero fazer bariátrica, eu quero metabólica. Será mesmo que você quer uma bariátrica ou quer uma metabólica? Vamos lá. Bariátrica, o termo bariátrica, é porque o bari vem de baros, que é do grego peso. Então, quando lançaram o nome bariátrica, seria cirurgia para tratar peso. Redução de peso. Porém, essa cirurgia ela também é metabólica, porque ela altera hormônios. Beleza. Só que ela foi vulgarmente vendida, o nome de bariátrica, durante muitos anos. As cirurgias foram evoluindo. As primeiras cirurgias que foram realizadas hoje já foram abandonadas, porque geraram problemas que não conseguiram ser resolvidas a ponto de que desse continuidade. Então foram abandonadas. E hoje a gente tem cirurgias modernas, muito potentes e muito seguras. Muito seguras. E essas são as cirurgias modernas chamadas cirurgia metabólica. Por que agora chama metabólica? Porque são cirurgias que trabalham mais hormônio do que desabsorção. O paciente tem menos índice de queda de cabelo, de
déficit de proteína, de vitamina, de ferro, né? Então o paciente praticamente não tem anemia, não tem aquelas características de um paciente que parece que ficou doente depois que operou. Então a cirurgia metabólica já visa uma recuperação mais saudável, vamos dizer assim, mais fisiológica. Tem uma relação com o metabolismo, isso, é um tratamento, digamos assim. É a forma que ela responde com o estímulo cirúrgico e principalmente com o alimento. Eu como, esse alimento cai numa área do intestino que libera alguns hormônios que vão alterar aquilo que eu preciso. Ela é mais complexa, então. Ela é mais complexa, E é uma cirurgia que não é todo cirurgião bariátrico que sabe fazer e nem está habilitado a fazer. Né? Quero lhe dizer, com muito orgulho, que a nossa capital, Amapá, nós fazemos um evento científico de cirurgia metabólica há 7 anos. É um evento hoje, exemplo, modelo, mundialmente. Que orgulho, né? Nós recebemos em Macapá, todos os anos, no mês de março, mais de 100 cirurgiões do Brasil e do mundo. Já acompanhei. Para aprender cirurgia metabólica. Aqui no Amapá, né? Aqui no Amapá. Nós temos um curso, um evento científico que se transforma em curso, porque a gente palestra, a gente discute, a gente opera, e isso transforma em dados que dão suporte para o cirurgião que veio voltar para a cidade dele e falar: olha, isso aqui vai ser conduzido assim, assim, assado, porque é a forma correta de lidar com isso. Então, a cirurgia metabólica no estado do Amapá ganhou nome e referência, e hoje a gente recebe pacientes de outros estados e outros países operados em Macapá. Isso graças também à sua luta, à sua busca frequente por capacitação. Eu percebo que o senhor sempre está buscando informação, se capacitando aqui fora do estado, né, doutor? A capacitação do médico, ela não termina nunca. Ela não termina nunca, porque a medicina é algo evolutivo diário, né? Diário. Não vai acontecer da noite para o dia modificar todo um tratamento. Olha, a partir de amanhã vai sair algo fantástico que mudou. Não, calma. Isso vai acontecendo de acordo com os estudos que vão saindo, a gente vai modificando, vai comparando, isso vai modificando. Se eu deixar de participar de eventos desse tipo por 3 anos, aí eu vou ficar realmente fora do circuito científico desse porte. Então eu tenho que estar anualmente conectado a tudo que está acontecendo. E dessa forma, hoje nós damos aula no Brasil e no mundo. Então, eu já participo na América do Sul, fazendo aulas e dando palestras nesse sentido, América Central, Europa, inclusive eu estou indo agora em julho palestrar no Consenso Mundial de Cirurgia Metabólica. Se fosse um atleta de ponta, quando chegasse aqui ia ter um desfile em carro aberto. Como é o médico, ele vai voltar lá pro plantão e vamos embora, meu amigo, que a conta tem que chegar, tem que pagar o cartão. Mas com a capacidade... lá em cima, graças a Deus. E a população que é o principal foco, que vai receber. Poxa, que bom que eu tenho em casa um médico tão... um produto de alta qualidade na minha prateleira. E aí que está o reconhecimento, né, doutor? Do paciente que é atendido na sua clínica. Na hora do juízo final, falar: Senhor, obrigado, porque eu entreguei o melhor que eu pude de mim. Esse é o... Doutor, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais para a gente a questão do IMC, né? Que é o Índice de Massa Corpórea. Quando é que a pessoa, digamos assim, pode ser considerada que está acima do peso ou que chegou à obesidade, ou até também a obesidade mórbida? Existe isso também? Verdade. Quando é que chega esse índice? Vamos lá. Todo mundo tem uma calculadorazinha hoje no celular. Todo mundo tem. Pelo amor de Deus. Tem, claro que tem. Vou já fazer então, pega aí. Então vamos lá. Você vai abrir sua calculadora. Se você sabe o seu peso, você vai colocar o peso, deixa ali guardadinho. Em outra reguinha, você vai colocar a altura e multiplicar pela altura de novo. 1,60 vezes 1,60. 1,70 vezes 1,70. Beleza. 1,70 vezes 1,70 vai dar um valor. Você pega o peso, eu tenho 85 quilos. 85 dividido pelo valor que eu achei aqui da altura ao quadrado. Vai dar o IMC. Simples. O IMC de 18 a 25 é o ideal.
É o ideal. Então tem um intervalo bacana aí de peso para mim falar assim, não, eu estou dentro do peso ideal. Abaixo de 18 é desnutrição. Tá. Desnutrição. Acima de 25 até 30, sobrepeso. Lanterna amarela, dizendo, olha, tome cuidado. Qualquer momento você pode cair para o grupo dos obesos. Você vai ser taxado como portador de doença, obesidade. E daí vai subindo o grau de 5 em 5. De 30 a 35? 30 a 35, 35 a 40, acima de 40, e daí vai classificando como obesidade mórbida. Praticamente estão se abandonando essa terminologia obesidade mórbida. Parece que o paciente sente agredido com essa forma de dizer, né? Mórbido. É um termo que a gente tem que tirar, então, do... Então, a gente tem classificado como obesidade grau 4, grau 5, né? E quem não sabe, vai imaginar, poxa, que número é bacana esse aí, né? Mas não é nada bacana, Mas não é nada bacana. E, então, de acordo com que vai subindo esse grau de MC, também vai piorando a doença do paciente, né? Qual foi a mudança chave na legislação agora de 2025? Pacientes portadores de obesidade grau 1, 30 a 35, antes não eram autorizados à cirurgia, a não ser que a justiça liberasse com embasamento que ele realmente ia ser beneficiado com a cirurgia. Hoje, com os estudos, com cirurgias já realizadas e comprovadas o benefício para o paciente, a ciência conseguiu provar de que esses pacientes nesse grau de obesidade, portadores de diabetes ou doença do rim grave, doença do fígado grave, doença do refluxo, que não consegue ter tratamento adequado só com remédio, esses pacientes podem ser submetidos à cirurgia, sem nem precisar de uma medida judicial para isso. Antes era só com a caneta do juiz. Uma mudança importante aí, né? Muito importante, muito importante. Já do grau 2, o paciente precisa ter apenas uma patologia dentre um leque de 35 comorbidades. Pressão alta, suficiente. Obesidade grau 2, mais pressão alta. Já acima de 35, não é? 35. Acima de 40, antes precisava ter comorbidade para falar assim, você realmente precisa ser operado de bariátrica. Tem obesidade mórbida, mais uma patologia. Hoje não. Hoje, o portador de obesidade mórbida, entre aspas, ou grau 4, ele já tem indicação automática de ser tratado com cirurgia. Pronto. Aí nós vamos para a parte de baixo da tabela, falando de idade. Sim, porque foi uma mudança importante também, né? Exato. Até antes dessa legislação nova, dessa atualização, a cirurgia estaria autorizada de 16 a 18 anos, com consenso da família, dos cuidadores e às vezes até do juiz. E acima de 65 só em casos especiais. A nova legislação diz que a partir de 65, ou seja, não tem mais limite, que é o que eu acho que deve ser feito, porque se o paciente, em qualquer momento da sua vida, tem uma doença que precisa de tratamento, deve ter acesso a ela. Eu não posso olhar como uma pessoa tem, não, vai morrer daqui 3 anos, por isso que eu não vou fazer. Como eu vou saber quanto tempo de vida tem uma pessoa? Então eu tenho que investir no tratamento que possa dar, no mínimo, qualidade e conforto de envelhecimento do doente. Então não tem idade para tratar a doença. Perfeito. Porque não é estético, é doença. Né? Não é estético, é doença. E agora a idade de 14 a 16 anos ganhou a oportunidade de ser avaliado a possibilidade de cirurgia. Antes não. Antes, só com muita oração e o juiz entendendo que ele precisava. Porém, a nossa juventude, nossos pacientes da idade infantil e adolescente estão ficando muito doentes precocemente. A gente tem nessa idade obesos... Bom, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma família
em que eu operei a avó, no caso a avó, de obesidade e diabetes. A filha de obesidade não era tão obesa, mas estava grau 1 e diabetes. E trouxe a neta, a filha do meio. Beleza, a neta de 10 anos. 10 anos. Nossa, gente. Obesa, com diabetes e hipertensão, com 10 anos de idade. Então, quando essa criança tiver 18 anos, e como é que vai estar a vida dessa criança? Quanto antes, então, iniciar melhor. Eu não estou dizendo que a gente vai operar uma criança de 10 anos hoje, não, mas é isso. Iniciar um tratamento, digamos assim, né? Exato, Acompanhamento. ela precisa urgente de ter um tratamento olhado especificamente para ela, porque quando chegar a 18, 20, eu não sei que vida essa paciente vai ter. Será que ela vai ter futuro com 30 anos? Justamente. Vai ter família? Ela vai estar andando? Vai estar vendo? Porque o diabetes, a sequência dele é te deixar cego, amputado, fazendo diálise, né? Com risco de infarto, de derrame, fora outras coisas. Impotência sexual e outras coisas mais. Né? Então, quanto mais tempo de doença, pior é para o paciente. A gente não dá para ficar esperando muito tempo. Ah, eu quero esperar chegar a 18 anos para me tratar, porque ela é muito novinha. Chegar lá, não sei como é que vai estar a vida dessa criança. Justamente. Você avalia, doutor, assim, que essas mudanças são importantes, significativas na situação atual do país? Como a gente começou falando de que quanto mais cedo diagnostica, você trata, eu vou ter menos complicações no futuro. Se eu tenho menos complicações, eu vou usar menos o SUS. Eu vou gerar menos impacto social e financeiro para o Estado. Eu vou produzir mais, porque a grande maioria dos pacientes com obesidade, diabetes e hipertensão estão em idade de produção. E quando cai essas pessoas, a gente deixa de produzir com qualidade e passa a ter custo. Isso é péssimo para a nossa economia. E ninguém olha no Brasil para esses números, né? O americano adora fazer conta quanto a isso. O americano faz conta de tudo e nós brasileiros não fazemos. É claro que a saúde não é só olhar o número, não, mas impacta, né? Com certeza. Impacta, né? Os americanos aí que têm, inclusive, um índice muito alto, né, de pessoas com obesidade. A gente pode comparar hoje o Brasil, como é que está a situação do país em comparação aos Estados Unidos, por exemplo? Os Estados Unidos é o número 1 em obesos no mundo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos agora em janeiro e entendi um pouco do que é que acontece. Para tudo tem um veículo para levar o americano ou o turista dentro dos Estados Unidos, a parte que eu visitei. Para tudo tem um carrinho, tem um negócio ali que não te deixa caminhar. Em todo lugar que você chega, não tem assim, um leque de oportunidade de alimentação igual a gente tem aqui. Ah, eu vou aqui comer um lanche de janta que tem arroz, feijão. Não, é tudo fast food. Então é pizza, é cachorro quente, né? É muito açúcar. Você vai comer um hambúrguer, tem uma máquina de refrigerante para você tomar o quanto você der conta. Só. E isso é gordura, além de ser gordura, tem açúcar aí, e que faz com que os Estados Unidos realmente seja o número 1. E nós estamos chegando na sequência. O Brasil segundo? Está na sequência dos Estados Unidos. Em virtude também dessa mudança cultural, estilo de vida, alimentação cada vez mais ali pronta, né? Exato. Menos natural possível. Aí. O senhor falou algo importante de uma família, doutor, você pontuou aí a questão né, que vem ali uma engrenagem, né, da avó para a filha e assim por diante, a criança de 10 anos também, já possivelmente com obesidade, né? Há também uma questão genética nisso tudo ou só questão... Sim, tanto para obesidade, tanto para diabetes como para hipertensão. Olha só. Foi passado a herança completa. E aí tem que ter acompanhamento, seja frequente, né, nessa situação, né? Porque vai gerar complicadores na família toda. Imagina que eu já operei as duas partes de cima dessas pacientes. E provavelmente em algum momento eu devo fazer um tratamento cirúrgico para essa mocinha de 10 anos, que daqui a pouco vai ter 14, 15, eu devo fazer alguma coisa para ajudá-la. Porque se eu não fizer, algo pior vai suceder logo na sequência.
E dessa mesma forma, nós temos inúmeros pacientes em Macapá, no Brasil e no mundo, com peso hereditário de doenças desse perfil. Quando é que a pessoa, né, nessa situação toda que a gente falou aqui, né, com a questão do sobrepeso, né, a situação também de uma vida já com aparecimento de algumas patologias graves, existe um momento, olha, você tem que procurar o médico nessa situação aqui, relacionada à questão da obesidade? Sim. Quase que a gente ia esquecendo de falar nisso. Mas eu sei que estava na sua gavetinha aí de perguntas. Devagarinho a gente vai tirando aqui, né? Vai tirando. Bom, é muito difícil o paciente, às vezes, ter o acesso onde ele precisa. Primeiro, às vezes ele não acredita que o peso dele já é algo que seja doença. Fala, não, meus exames de colesterol e triglicerídeos estão normal, minha glicose está normal. Eu tô assim porque eu deixei de fazer o esporte e tal, não sei o que, não dá muita importância, né? Beleza, aí às vezes começa a dar uma importância quando começa a dar um pico de pressão. Foi por outro motivo no hospital, mediram a pressão e começou a dar pico de pressão, a glicemia alterou um pouquinho. Não, deve ser porque eu tô nervoso, né? Eu tava com outro motivo e tal. Por outro motivo, ele chega no cardiologista e o cardiologista fala, poxa, você está acima do peso. Precisa começar a dar uma olhada nisso aqui. Quando é alguém que realmente se importa com atualizar a sua condição científica, médica, vai entender, opa, isso aqui é um distúrbio metabólico associado ao peso. Deixa eu mandar aqui para o endocrinologista para ele dar uma olhada se não é hormonal. Aí o endócrino vai dar uma olhada e fala, poxa, realmente a tireoide, tem pouco hormônio produzindo na tireoide, por isso você retém mais peso, mais gordura, vou passar aqui os hormônios. Mas a obesidade já está instalada e o endócrino fala, agora você vai lá com o cirurgião bariátrico, porque nesse nível aqui você precisa tratar a obesidade por causa de outros problemas que podem aparecer. Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes o paciente vai direto no nutricionista, estou citando aqui, né? Às vezes vai no outro profissional. E o profissional diz, não, agora eu vou passar aqui para você uma dieta, uma receitinha aqui dessas novas canetinhas e vai resolver o teu problema, quando o paciente já tem indicação do tratamento cirúrgico. Então, certo. O desconhecimento da doença às vezes dificulta o acesso do paciente ao tratamento adequado. Não estou dizendo que isso é dessa forma com todo mundo, mas dessa forma acontece não só aqui, como em outros lugares do Brasil. O paciente ele não tem o acesso porque falta o conhecimento de todas as especialidades. E acaba maquiando ali uma situação grave muitas vezes. E quando vem, já vem mais grave a doença. Já vem mais grave a doença. Quando se trata de doença crônica, diabetes, pressão, peso, eu preciso do nutricionista, eu preciso do endócrino, às vezes eu vou precisar do cirurgião, preciso do cardio, preciso do educador físico, é todo mundo envolvido para aquele paciente. Eu não posso achar que eu, doutor Vinícius, cirurgião, sou dono da verdade e vou resolver o problema da obesidade do paciente sozinho, não consigo. Eu preciso dos outros componentes da equipe para poder me ajudar no tratamento contínuo desse doente. O nutricionista não pode achar que ele também vai dar conta sozinho. Né? O endócrino também, ninguém, porque é dito equipe multidisciplinar. Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sabe qual é o nome da equipe multidisciplinar? Sim. Coesas. Juntos. Agregados. Tem que estar todo mundo junto para tratar. Então, se não for assim, se cada um quiser ser o dono da situação, o paciente vai ser prejudicado. Porque há muitos casos, né, doutor Vinícius, você deve acompanhar também essa situação, de pessoas que passam por todo o procedimento, né, tendo ou não, muitas vezes, esse acolhimento, esse acompanhamento, né, especial aí de vários especialistas, e acaba, muitas vezes, voltando, digamos assim, à obesidade grave. Acontece, né? Aí tem duas vertentes, vamos lá, duas vertentes. Uma, o Edson chega comigo e fala assim, doutor, eu estou aqui com quadro de obesidade e queria que o senhor me operasse porque eu já estou desconfortável, blá, blá, blá. E eu faço toda a avaliação, passa com toda a equipe multidisciplinar e a gente chega num acordo que realmente você precisa da cirurgia.
você é submetido à cirurgia, eu te dou as orientações após a cirurgia. Edson, exercício, alimentação, treino e acompanhamento frequente nos primeiros 6 meses, uma vez por mês, e depois a gente vai se passando mais, mas eu sempre vou querer você aqui, eu preciso estar de olho no que você está fazendo, nos seus resultados. E daí o Edson vai no primeiro mês, no segundo, aí no terceiro ele não aparece, no quarto ele não aparece, vem no sexto, porque doeu o estômago, né? E a gente trata, ele some, daqui 2 anos ele volta de novo. Doutor, eu acho que não estou tão bem. Aí você dá uma checada, ajeita, fala, olha, daqui 6 meses eu quero lhe ver. Bota as coisas no eixo e tal, some. Aí daqui 3 anos volta. Doutor, olha só como é que eu tô. O resultado não tá bacana. Essa cirurgia que o senhor fez não prestou em mim. Olha só. É uma mudança de vida, né? Mudança de hábito, de tudo, né? Porém, tem o outro lado. Eu tô lidando com uma doença genética, hormonal, e também por condições sociais e estilo de vida. Beleza. Por mais que eu mude o estilo de vida, cuido da alimentação, a doença é potente o suficiente para poder voltar de novo. Voltar de novo. Mas aí com menos culpa, porque você fez tudo que precisava fazer. E pode ser que eu precise reoperar esse doente. Há casos? Há vários casos em que eu posso ofertar uma nova cirurgia com mais potência, para poder outra vez tratar a obesidade. Então a gente chama isso de cirurgia revisional. E às vezes é necessário encaixar esse tratamento de novo para o paciente. Lembrando que o paciente não pode nos procurar para operar e falar, se não der certo eu opero de novo. Não é assim. Já pensou? Não é uma plástica, né? Eu tenho que pensar que essa cirurgia tem que resolver o meu problema, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou dar atenção ao que eu preciso para ter o meu resultado, e isso vai dar certo. É assim que tem que ser o pensamento. Surgiu até uma dúvida pessoal aqui, doutor Vinícius. A bariátrica, se fala muito que há uma redução do estômago. É isso, não? A pessoa, inclusive, perde um pouco a vontade de comer muito como antes. Acontece isso ou não? Acontece. Bom, imagine aqui, ó, essa canequinha bacana do Pode Isso, né? Essa canequinha deve caber aqui uns 350 ml e vamos fazer de conta que esse é o nosso estômago antes de operar. Então, para deixar esse estômago cheio, eu preciso de 350 ml. Para dizer assim, Edson, para de tomar aí porque eu tô cheio aqui agora, tá? 350 ml. Porém, eu não preciso de 350 ml para matar a minha sede. Eu preciso de 100, 50. E isso foi tornando algo evolutivo para gerar obesidade. Quando eu estou obeso, eu tenho hormônios no estômago que me diz, um pãozinho careca não está suficiente. Tem mais um aí, corta pelo menos a metade. O hormônio está te dizendo isso. Olha só. Não é mais da pessoa. Não adianta o vizinho ou o irmão falar assim, poxa, não tem vergonha, bicho. Acabou de comer o pão, vai comer mais metade, mas não é dele mais, é o hormônio. E o hormônio diz, come mais meio pãozinho careca. Porém, esse estômago vai dilatar com mais meio pãozinho careca, 1,5. Daqui umas 3, 4 semanas, ele vai dizer, poxa, não tá esse suficiente. outro que você cortou a metade, teu irmão não vai comer, bicho, come aí. E o hormônio vai... E isso, Desculpa. mas é essa a cadeia Rapaz. da situação. O hormônio controla isso aí. Uhum. Por isso que a pessoa fala assim, poxa, doutor, dieta é muito difícil. Eu passo aí 4 semanas me matando, comendo um pouquinho aqui, não sei o quê. Vou pra academia, treino, perco 2, 3 quilos com muita dificuldade. E daí um final de semana que eu tiro o pé, volta tudo de novo. Porque os hormônios tomaram conta da casa. Quando a gente vai fazer a cirurgia, eu tenho que pensar na área que está sendo liberado hormônios contra o paciente. E no estômago tem muito deles. Então, quando a gente reduz o estômago, modifica a estrutura do estômago, eu excluo áreas do estômago que liberam hormônios da fome, do apetite, tá? Então, diminuir o tamanho do volume, vou deixar essa caneca cabendo 50 ml. Isso, geralmente assim, de 350 para 50? Um dos tipos de cirurgia é isso. Um dos tipos. Hoje a gente tem pelo menos umas 6 cirurgias autorizadas pela nova
deliberação do CFM, e uma delas reduz o estômago aí para 50 ml. Mas eu posso tomar 50 ml agora, daqui 2 minutos tomo mais 50 e assim vai. Se eu colocar comida boa que serve para mim, excelente, nesses 50 ml. Mas e se eu colocar 50 ml de leite condensado? O que tem de caloria dentro disso? Aí... Então não é porque a dieta é líquida, porque a dieta é isso, não, é a qualidade do que você coloca aqui. Tem uma relação direta com o teu alimento, né? Não é volume, não é volume, é o que eu coloco aqui dentro, né? Primeiro eu tenho que colocar o que é necessário, por último o que dá prazer. A gente faz sempre o inverso, né? Come o que dá prazer, depois... Por último, deixa o que precisa. Talvez nem coma a salada. Nem come salada. Não é isso? Primeiro é o macarrão, primeiro é o arroz, primeiro é o purê, é qualquer outra coisa. Aí, por último, é que vai vir a salada. E a salada tem que ser o primeiro. A salada sempre é entrada. Aí depois vem a proteína. Por último, o carboidrato. Olha só. E a gente consome muito carboidrato, né? Mas demais. Pão, arroz, farinha, feijão, todo farinha. Santo dia. A farinha da baguda, como dizem por aqui. Com açaí, não tem jeito, com né? Tudo. A farinha, ela faz parte da rotina. O nortista, onde não tiver farinha, parece que isso aí até comi, mas não tinha farinha, né? Não satisfez. Não, parece que não foi completo. É mais ou menos assim. Mas, doutor, o senhor está atendendo hoje em que local aqui em Macapá? Rapaz, a gente trabalha muito, graças a Deus. Então, vamos lá. Consultórios privados. No Hospital São Camilo, tem um ambulatório do Hospital São Camilo, atendo todos os dias, todos os planos de saúde, São Camilo. Tem a minha clínica na Avenida Fábio, em frente ao Colégio Tiradentes, Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Aí a gente tem toda uma equipe que você precisa para tratar a obesidade e doenças metabólicas, beleza? Todo santo dia, todos os planos de saúde e particular. Nós atendemos no BariSUS, que é da rede pública. Todos os pacientes que estão inscritos e autorizados a ser tratados por lá, estamos no BariSUS. Então é desse formato que a gente tem trabalhado diariamente. Tem uma fila grande no país todo aguardando por essa cirurgia, né? No Amapá, a gente tem algum índice assim, não? Algum dado? Tem. Nós temos a triagem de muitos pacientes. O número, eu não consigo te precisar um número exato, porém, imaginar que se eu tenho 1 milhão de habitantes, vamos colocar, porque tem as ilhas vizinhas aqui, né? Então pode chegar perto de 1 milhão. Certo. E se eu tenho 20% da população que precisa ser operado de cirurgia da obesidade, são 200 mil pessoas. E em 2 anos eu operei 460 pessoas. Pelo BariSUS. Para 200 mil, quanto falta? Pouquinho, né? A situação é preocupante, então, séria, né? Bem séria. Porque essas pessoas não estão tendo uma qualidade de vida, né? E além disso, perdendo a qualidade de vida, vai adoecendo ainda mais, vai gerando outros impactos. E eu não quero dizer também, Edson, que tudo precisa ser trabalhado ou tratado com cirurgia. Resolvido com Já cirurgia. falei mais uma vez atrás, eu não sou o dono da verdade em que a cirurgia resolve tudo. Mas os 20% são candidatos à cirurgia. Esses 20% carregam doença, obesidade, e são candidatos à cirurgia. Candidatos. Eles ainda vão passar por avaliações e saber se realmente é isso ou não, né? É isso ou não. E é um índice crescente, né? Você falou aí no início da entrevista aqui hoje, que pode chegar aí em 2030, né? A 60% da população. São mais de 130 milhões de pessoas. É uma situação muito preocupante. Alarmante. Edson, eu vou te dizer que sobre as novas cirurgias, é importante a gente dizer, porque mudaram as ferramentas, né? Aumentaram o leque de ferramentas para tratar a obesidade. Então, o paciente, às vezes, ele tá ali no primeiro degrau da obesidade. Hoje está autorizado usar o balão intragástrico. Que é um outro procedimento. Um outro procedimento. Você faz uma endoscopia, coloca um balão no estômago e enche ele de soro, de 500 ml de soro, e ele vai ficar ali de 6 meses a 1 ano. Sacia, digamos assim. Ocupando o espaço, dizendo aos hormônios, não, já tem um pãozinho e meio aqui, careca. Aqui.
Só pega mais meio, porque senão eu fico incompleto aqui. Durante 6 meses a um ano. É sério, e aí vai anular os hormônios do apetite excessivo e o paciente vai comer menos. Mas quando ele coloca o balão, diminui o apetite, ele tem que fazer outra parte dele. Opa, os hormônios estão freados aqui. Deixa eu fazer minha parte. Cuidar da alimentação, ir para a academia, passar com a equipe multidisciplinar, me ajustar, porque daqui a pouco vou ter que tirar o balão. Quando eu tirar o balão, os hormônios vão falar, ei, cadê os 2 pãozinhos careca? Eu falei, não, aqui não, meu amigo, aqui agora é só meio se quiser, eu volto de novo ter o controle na mão. Então é uma das ferramentas próprias para o primeiro grau de obesidade ou para obesidade grau 4 e 5, para diminuir o peso e melhorar a condição para operar. Você consegue um bom índice de Consegue um bom índice. Consegue? O problema do balão é quando tira o balão e a pessoa não engrenou no novo estilo de vida. Aí 60% não tem um bom resultado. 60%, é um índice muito grande, né? Muito alto de desaprovação. Aí depois já foi autorizado para alguns casos cirurgia bariátrica por endoscopia. É uma novidade. Novidade. Então você entra no hospital para fazer uma cirurgia e não sai com nenhum furo na barriga. Nenhum corte, nem nada. Você faz a endoscopia, o médico faz a cirurgia por endoscopia e é um tipo de cirurgia. Ainda acredito que precisa ser ajustado muitas coisas nessa técnica, porém, em boas mãos, já tem bons resultados. Em contrapartida, foram retiradas 2 cirurgias. A banda gástrica que se colocou lá no início da cirurgia bariátrica e a cirurgia de Scopinaro, que foi a primeira cirurgia por diabetes. Porém, se desnutriu muita gente e morreu um bocado de gente. Nossa. O que gerou o mito de que a bariátrica matava lá antigamente. Beleza, então essas foram excluídas. E agora entraram novas cirurgias metabólicas. E vou te dizer um negócio bacana. Uma dessas cirurgias iniciou por 2 primeiras que nós temos. O sleeve é uma cirurgia criada por um brasileiro, Dr. Sérgio Santoro, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O Brasil é contemporâneo, né, nesse tipo de... Ele é um Ayrton Senna na cirurgia bariátrica. O Dr. Sérgio Santoro é conhecido mundialmente como uma referência científica em cirurgia bariátrica e metabólica. Então ele criou uma técnica cirúrgica em que tira 80%, 90% do estômago e o paciente deixa de ter aquela fome excessiva, come pouco, perde peso. Isso é nosso, é Brasil isso aí. Esse título é nosso. E agora ele remodelou a cirurgia, deu mais potência e nós temos a cirurgia mais equilibrada para tratar diabetes do mundo. É nossa, é do Brasil. Que maravilha, hein? E é de novo do Dr. Sérgio Santoro. E essa cirurgia é chamada bipartição do trânsito intestinal, é realizada hoje em pelo menos uns 4 a 5 centros do Brasil. E nós somos uma das referências do Brasil. Olha só. Então, o amapaense hoje, que quer e tem condições de ser tratado de diabetes com cirurgia, ele já tem essa oportunidade. Algo assim novo, né? Mas muito novo. Muito novo, Amapá, eficaz, né? E seguro. Eficaz e seguro. Tanto que você interna hoje, opera hoje, e amanhã você está em casa com grande chance de não usar mais insulina e nem remédio para o diabetes amanhã. Olha, não é daqui 6 meses, quando perder peso, quando se ajustar, não é amanhã. Você opera hoje e amanhã você não precisa mais de medicação para pressão alta. O impacto é muito grande, Porque não é só deixar de tomar remédio, é dos riscos da pressão alta, de infartar e de ter um derrame. Quando você equilibra a doença sem remédio, você volta a ter paz. O medo do infarto e do derrame some, né? E do diabetes do mesmo jeito. Você hoje está tomando insulina de manhã e à noite, e a glicemia ainda está alta, você está enxergando as complicações ali na frente, e de repente você faz uma cirurgia, deixa de usar insulina, remédio, suas taxas começam a melhorar, você começa a enxergar melhor, a sensibilidade das suas pernas começam a voltar, você começa a ter vida. Então, você precisa, no mínimo, de uma consulta.
Você que é diabético, portador de obesidade ou coisa parecida, você precisa de uma consulta com um especialista. Talvez você seja beneficiado com uma cirurgia metabólica. Aqui mesmo em Macapá. Que maravilha. Assim, bater esse papo com o senhor é sempre muito bom, né? Eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, gosto muito de ver aí a sua luta também nessa área de cuidar da saúde, de cuidar da obesidade, é assim, surpreendente, sabe? A gente percebe, inclusive, no seu olhar, né? E você criou esse projeto para atender também pelo SUS. E a pergunta mexe um pouco com o coração. Como é que é para o senhor ver uma pessoa que chega muitas vezes até o seu consultório, assim, numa situação gravíssima, e o senhor vê aí, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa com uma qualidade de vida? É o que nos move, né? É o que me move. Vou repetir. O médico que não sente nada com a dor do paciente também não vai sentir com o resultado, né? Então, o que me move sempre vai ser a dor do paciente, a queixa do paciente. E isso me faz querer fazer algo para mudar a qualidade de vida dessa pessoa. Quando você consegue devolver isso para o paciente, qualidade de vida não significa morar numa casa boa, ter um carro de luxo, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Qualidade de vida é respirar sem um aparelho, é andar sem uma muleta, conseguir enxergar sem auxílio de alguém do lado pegando na sua mão para atravessar uma rua, para fazer suas coisas. Isso é qualidade de vida. Poder ir e voltar, isso é qualidade de vida. E tem muita gente que não pode mais fazer isso. Ter dor para poder andar no joelho, no calcanho, na coluna, o risco de câncer, que a obesidade, tem 15 tipos de câncer associado à obesidade. Quando você tira esse medo de cima do doente e você enxerga no paciente daqui 6 meses, paciente sem problema, sem doença, sem remédio e com um aspecto físico saudável, agradável, te agradecendo, doutor, que bacana, o senhor mudou a minha vida. Eu não mudei. Ele acreditou que a vida dele valia a pena e me pediu um auxílio. Eu acreditei que ele precisava e ajudei. Olha só. Mas eu não mudei a vida de ninguém. Eu fui uma ferramenta para poder ele acreditar que a vida dele ainda valia a pena. Né? A gratidão está aí. Você vê assim, poxa, doutor, minha vida hoje é tão diferente, tão mais legal. Você quer ver uma história boa antes de terminar, que está perto? Mas quando eu operei uma paciente muito querida e ela já tem 37, 38 anos, ela fez a cirurgia há uns 2 anos atrás e decretado infertilidade por síndrome do ovário policístico e por conta da obesidade. Por causa da obesidade. Então, era um casamento feliz com o marido, mas frustrado porque não conseguia ter um fruto, ter um filho, para complementar a família e deixar a herança genética para dar sequência. Olha só, né? Mas ela foi tratar a obesidade porque começou a ter pressão alta, a ter diabetes. Ela operou, no 2º mês pós-operado, e aparece grávida. Que maravilha. Porque é automático. A partir do momento que você desbloqueia os eixos hormonais, tudo volta a funcionar. Começa a ovular de novo. Não é quando emagrece. O ovário, é quando então, você opera. A florescer de novo. E com 2 meses falou, doutor, incrível, hein? Pelo amor de Deus, eu tenho um negócio para lhe contar. Eu tô feliz, mas não sei se o senhor vai ficar. Eu falei, o que foi, minha filha? Não, eu tô grávida. Falei, que bom, mas a cirurgia... Não, que bom, em primeiro lugar, a gravidez. Então ela perdeu peso, ganhou qualidade na gestação, porque uma gestação no obeso é uma gestação de risco, de alto risco. Para a mãe e para o bebê. Para a mãe e para o bebê. É. Risco de eclâmpsia, parto prematuro, sangramento excessivo. Você vê o quanto é arriscada assim, a obesidade. Carregar a doença, né? Carregar a doença. E essa paciente já ganhou o bebezinho, perdeu peso, está muito bem, tanto do ponto de vista metabólico, corporal, social, familiar. Isso foi fantástico para mim, ficou marcado mais um. Bacana. A gente está quase já aqui encerrando, doutor Vinícius, esse nosso episódio de hoje, mas eu queria aproveitar para o senhor mandar aí, digamos, umas considerações finais e até mesmo direcionar essa sua mensagem
para as pessoas, né, que estão enfrentando hoje a obesidade, né, infelizmente com uma quantidade grande de doenças que ela traz também. A gente fez uma estimativa aqui que aqui na região do Amapá, das Ilhas do Pará, podemos chegar aí a quase 200 mil pessoas que necessitam, né, de um acompanhamento, de um tratamento mais qualificado. E eu acho que é importante também o senhor passar essa mensagem para essa pessoa, dizendo que vale também a pena apenas ainda cuidar, ou seja, procurar um especialista e cuidar desse problema, né? Sabe um papel fundamental que a gente precisa levantar antes de terminar? É do familiar, é do parceiro, do cônjuge, do amigo, do pai, da mãe, do colega de trabalho, de identificar no seu próximo que o problema precisa de tratamento. Às vezes você conta ao seu amigo você confidencia algum desgosto, alguma agonia, alguma ânsia sobre um problema associado à obesidade, citando aqui o problema, e às vezes a pessoa fala assim, não, você está bem, né? Você está bem, fique tranquilo. Muitas vezes com depressão, com ansiedade. Poxa, eu estou com tanta dor no joelho por causa do peso, problema familiar, pressão subiu. Não, você está bem, coisa da sua cabeça. Mas vá lá, converse com fulano e tal, não sei o quê. Olha, você que está do lado de alguém, você gosta dessa pessoa que está do seu lado, se identificou que tem um problema parecido ao que nós acabamos de comentar durante essa 1 hora de bate-papo, olha, você precisa de um apoio profissional para avaliar se você precisa de tratamento ou não. Isso é o correto, né? Se você não é especialista, você não pode dar orientação de especialista. Você é amigo, então faz papel de amigo. Oriente o que é correto. Perfeito. Você é família, ama o seu parente, olha, vamos te levar no médico, em quem quer que seja, para a gente avaliar o que está acontecendo. Pode ser algo importante para ser tratado, ou pode ser algo que a gente vai resolver com tranquilidade em casa. Então, sejamos profissionais com aquilo que precisa ser profissional. Sejamos parente carinhoso com aquilo que deve ser parente carinhoso. Outra coisa, não deixe que alguém anule os seus projetos, os teus sonhos, mesmo quando for de tratamento. Você tem indicação de tratamento e alguém diz, você não precisa, e se você cair nesse conto, quando você abrir os olhos e voltar, está mais grave do que quando já estava começando o tratamento. Isso é muito comum. E o que é pior, quanto mais grave a doença, mais difícil que eu entregue um resultado ideal, como era lá no começo. Né? A gente falou nisso lá no início da entrevista. E outra coisa não abandone teus sonhos. Vou deixar aqui, para encerrar, algo que eu penso e falo com meus pacientes, principalmente os mais íntimos, mais queridos. Não compartilhe os teus sonhos com quem não chora contigo. Não compartilhe os teus projetos com quem não sonha contigo. Olha só. Porque quem está do seu lado, às vezes, é alguém que não quer que você cresça, que você vença, e quando você leva o teu sonho, leva o teu projeto, a pessoa não pode não querer que você execute aquilo que você está pensando, planejando, almejando. Compartilhe os seus sonhos, os seus anseios, as suas dores com quem sorri e quem chora contigo. Dr. Vinícius Reis, especialista em cirurgia bariátrica, em cirurgia metabólica, muito obrigado pelo bate-papo. Show de bola! Foi uma honra enorme receber o senhor aqui. Lembrando, para encontrar o Dr. Vinícius Reis, a rede social dele é muito ativa, ele divulga muito, inclusive alguns procedimentos que a gente pode ter acesso também na sua página lá, né, nas suas redes sociais. É só ir no Instagram e Vinícius Reis. Dr. Vinícius Reis. E, rapaz, a gente tem uma assessoria de marketing bem interessante. Eu tenho até TikTok, viu? Olha só. Eu não sabia. Vou te falar que eu não sabia. Tá bombando. Eu não sabia. E aí, essa semana, o paciente falou, doutor, eu te vi no TikTok. Eu falei, é mesmo? É sim, tá muito legal. Ó, tá vendo? Pô, que bom, bem normal, né? A gente tem que migrar para a rede social, bem não tem normal. jeito, doutor. Então, a gente tem usado as ferramentas de mídia social com muita responsabilidade para entregar realmente informação com segurança, com qualidade e clareza, né? Não adianta eu usar termos muito detalhados técnicos demais para o paciente que quer saber ali
traduzido como é que isso realmente é na prática. Então a gente usa para entregar para você, pessoa aí de casa, aí, paciente, a informação do jeito mais simples possível. Bacana. E olha, além das redes sociais, o Dr. Vinícius Reis também está com a clínica reforçando lá na Avenida Fábio. Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Avenida Fábio, 2557. Para quem conhece o Colégio Tiradentes, é em frente. Pronto, aí fechou. Isso. Olha, Edson, de verdade, pode isso? Pode sim, meu amigo, que bate-papo mais do que maravilhoso, gostoso, viu? Um ambiente muito acolhedor, a gente pôde falar aqui do que a gente vive, do que a gente trabalha e dizer para você que eu também estou pronto para atender o seu chamado quando for necessário para estar aqui contigo. Obrigado, doutor Vinícius. E é isso aí. Daqui a pouquinho esse episódio completo vai estar aí no nosso canal no YouTube. Acompanhe, compartilhe. Passe também a seguir o nosso canal no YouTube e também pequenos recortes, viu, doutor Vinícius? No Instagram do Edson Castro, do Pode Isso, também no Facebook. É importante você acompanhar o nosso canal mais de perto, porque aqui a informação é de qualidade, é qualificada, é profissional e temas assim relevantes, né? A saúde é essencial para todo mundo. Também já trouxemos aqui temas como o meio ambiente, o petróleo também, que é um tema importante para a gente, a questão também de empreender, né? Temos contado aqui histórias de personalidades como empresários locais que lutam aí de baixo e conseguem vencer e servem como grande exemplo para a gente. E você, inclusive, que é empresário, quer colocar nossa marca aqui, ó, sua marca bem aqui junto com o Pode Isso, o Edson Castro, vem com a gente, entre em contato pelo 99114 2698 e vamos também fazer parte desse projeto com a gente, tá bom? Doutor Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra receber aqui o senhor hoje e acho que a gente conseguiu aqui dirimir uma quantidade importante de informações que você vai passar a acompanhar. Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Pode Isso, o Edson Castro.